2 Timóteo 4, de 9 até o versículo 18, leio na versão século 21, acompanhe-me na sua. O apóstolo Paulo está enfrentando os seus últimos dias, e ele escreve a sua última carta, e ele diz a Timóteo: procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Trode, na casa de Carpos, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tenhas muito cuidado com ele, pois resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhes seja cobrado, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe, por favor, a sua Bíblia aberta. Nós somos hoje considerados a geração saúde. Nunca nossa sociedade esteve tão preocupada com a saúde como hoje. É a geração fitness. Praticar esporte, se alimentar bem. Termos que nós nem conhecíamos, vegano. Hoje nós conhecemos vegano, vegetariano, macrobiótico, medicina natural. Tudo isso faz parte do nosso vocabulário. Tudo isso faz parte da agenda de uma geração cada vez mais disposta a cuidar da saúde. Todas essas coisas são muito importantes, sem dúvida. A alimentação saudável, práticas esportivas regulares, comida mais regrada, tudo isso é muito saudável. Mas infelizmente cuidamos mais e mais do corpo e nos esquecemos que as coisas que mais nos destroem têm a ver com os nossos relacionamentos e emoções mal resolvidas. Em última instância, o que mais mata as pessoas são ressentimentos, traições e dores da alma. E nós precisamos cuidar do estilo de vida que vivemos em relação ao nosso físico, sim, mas de forma mais direta, nós precisamos cuidar da nossa alma. Existe uma relação do ser humano com o corpo. Ultimamente, isso tem se tornado até um pouco idolátrico. E eu digo isso com muita tristeza. Para aqueles que estão enamorados do seu físico, existe uma exortação do apóstolo Paulo que deve até causar escândalo. Olha o que Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora vida de agora e é da que há de ser. É isso que ele diz, irmãos. E a opinião unânime dos comentaristas bíblicos quanto a essa segunda carta de Paulo a Timóteo é que Paulo estava, na verdade, fazendo um testamento de vida. Ele estava se despedindo do seu discípulo Timóteo,
que lhe fora tão fiel e tão caro ao seu coração. E a linguagem que Paulo usa nessa carta é de alguém que está percebendo que a vida terrena está indo embora e ele estava chegando a sua hora de partir. Por isso essa carta tem um significado muito grande, porque ninguém perde tempo com trivialidades quando vê a hora da sua partida próxima. Nessas horas, cada segundo conta, é a teoria da colher de café. Você compra café e abre o pacote e você dá colheradas generosas, mas daqui a pouco vai caindo, vai chegando ao fim do pacote, você vai puxando e as colheradas já são mais modestas, não é? Mais raras, não é? Paulo deseja deixar claro a Timóteo o que realmente era importante para a vida dele, para o ministério, e quais eram os cuidados essenciais que ele tinha que ter em conta. E nós podemos afirmar que o apóstolo Paulo se concentra em 3 áreas: relacionamentos, saúde física e saúde mental. Irmãos, primeiro aspecto que Paulo fala, olhando para o que eu acabei de ler com vocês, Paulo fala para Timóteo e para nós: cuide do seu relacionamento, dos seus relacionamentos. E esse versículo os últimos versículos, eles estão permeados de análise sobre as pessoas que caminharam ao seu redor. E ele fala 4 aspectos interessantes. Nós precisamos lidar bem com as perdas significativas. Olha o que ele diz no versículo 10, olhe para a sua Bíblia: Demas me abandonou. Paulo está falando de várias situações dolorosas, mas de forma pessoal, para ele, aquilo que mais toca e dói o seu coração é que ele tinha um companheiro, e esse companheiro lhe foi fiel tantas vezes, mas agora o companheiro tinha virado as costas. Um dos seus discípulos, que caminhou com ele, aparentemente agora abandonou a fé, depois de ter caminhado anos com a comunidade. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Galácia. Uma das dores maiores que pode haver no coração de um pastor é quando você sente a perda espiritual de pessoas nas quais você investiu seu tempo, seu amor, seu carinho, e caminhou junto com essa pessoa. E infelizmente eu queria dizer que isso é raro acontecer, mas não é raro não. Nós conhecemos pessoas que já andaram conosco e hoje estão afastadas do Evangelho. Até um hino do cantor cristão que a gente cantava em 1900, era Cid Almeida, que diz assim: quantos que corriam bem já não mais contigo vão, outros seguem, mas também frios sem amor estão. E aí nós cantávamos o refrão: vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com seu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Talvez você não tenha se lembrado de alguma pessoa que está afastada do Evangelho, mas do hino acho que eu ajudei você a se lembrar, não é? Cantávamos isso, irmãos. E muitas vezes também a morte de uma pessoa querida é tão dolorosa,
e é tão dolorosa quanto a apostasia. E Paulo revela uma profunda dor pelo que aconteceu com Demas. Aquilo toca o seu coração. Ele simplesmente virou as costas para o ministério, abandonou Paulo. Isso parece ter sido um golpe pesado para ele. E nós precisamos cuidar de nossa vida quando nós passamos por perdas significativas, irmãos. Algumas vezes nós perdemos os nossos amigos, companheiros de jornada, e eu estou falando de desavença. Às vezes você caminhou com aquela pessoa e houve uma desavença, que pode nos afastar de um amigo querido, de uma amiga querida. Às vezes uma discordância, e às vezes discordância por um assunto fútil, pode afastar a pessoa da nossa comunidade, ou nos distanciar de um amigo fiel. Quantas pessoas aqui se distanciaram de familiares, de pessoas queridas, por política? Vocês brigaram, estão brigados ainda hoje, por causa disso. Então, decepções, enganos, traições, podem ser profundamente danosos para a nossa vida, para a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde espiritual. Então, cuide bem do seu coração quando passar por perdas significativas. Paulo está no final dos seus dias, está dizendo para Timóteo, cuide bem, porque nós precisamos muitas vezes lidar com a solidão. Olha o que Paulo diz, olha para a sua Bíblia, versículo 10, ele diz assim, versículo 10 ele diz: somente Lucas está comigo, todos me abandonaram, versículo 16. Paulo faz uma lista aqui das perdas que ele teve, e ele começa a relacionar os amigos dele, os seus companheiros. Alguns se afastaram dele por razões compreensíveis e justificáveis, outros por razões pouco recomendáveis. E ele diz assim: Demas, como eu já disse, apostatou e foi embora. E aí ele continua: Crescente e Tito mudaram, foram para Galácia, outro para outros lados, por razões pessoais, familiares ou econômicas. E aí ele diz de outros que o abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Sabe que a gente vai ficando velho? E quanto mais idosos ficamos, maior é a nossa possibilidade de isolamento. Depois da aposentadoria, então, para muitas pessoas, as coisas ficam muito mais complexas. Um dos meus grandes amigos era meu mentor, foi um pai para mim, pastor querido meu. Ele largou a igreja quando toda a igreja chorava para que ele continuasse na igreja. E ele disse para a igreja: eu quero ir embora antes que vocês comecem a orar para que eu saia. Não é? Foi muito sábio, não é? E eu fui pregar no culto de despedida, que foi um culto de choro. E foi muito interessante que ele era um homem muito ativo e deixou de trabalhar. Foi para casa andar de pijama. 2 anos depois eu fui convidado para fazer o culto do jubileu de ouro dele, das bodas de ouro, dele. E quando chego lá, ele estava completamente diferente, ele estava um homem quebrado, envelhecido. E eu disse: o que aconteceu? E uma das filhas disse: ele parou tudo de repente, e de repente a vida ficou sem graça para ele. Irmãos, depois da aposentadoria, as coisas ficam complexas, porque muitos dos relacionamentos que nós possuímos são funcionais.
Isso tem a ver com o papel social que você desempenha lá no trabalho, ligado à sua produtividade. Não se trata de algo necessariamente errado, mas essas coisas emprestam sentido à nossa vida e nós precisamos tomar cuidado, porque são relacionamentos às vezes superficiais e não propriamente essenciais. Aí largamos o trabalho, já não temos aquele relacionamento que não era tão profundo, mas fazia parte do seu dia a dia. Paulo estava idoso, estava preso, e de certa forma isso já o isolava. Muitos se tornam isolados nos seus apartamentos. Nós vivemos isso na pandemia. Muitos começaram a trabalhar em casa, sozinhos, deixar o convívio com os colegas. As pessoas estão produzindo, trabalhando e têm pouco tempo para assentar e conversar. Isso pode gerar solidão. E a solidão é considerada hoje como um flagelo oculto da vida moderna. É isso mesmo. O conhecido professor da Universidade de Harvard, Robert Waldinger, ele diz que a solidão mata, é tão forte quanto o vício em cigarros ou álcool. E, irmãos, outros estudos afirmam que o grande problema do ser humano não é colesterol aos 50, mas a ausência de relacionamentos significativos aos 50. Esse é o grande problema. Pesquisadores avaliaram que a força dos relacionamentos reduz a necessidade de vícios e freiam a degeneração mental durante a velhice. Então, a chave para ter uma velhice saudável são os relacionamentos. E 2 fatores cooperam tremendamente para a solidão. Primeiro, a condição financeira. Pessoas ricas, embora sejam cortejadas e admiradas, quase sempre pelo dinheiro que têm, vivem uma vida mais solitária, pois se relacionam geralmente com as pessoas de forma burocrática e funcional. Outro fator é o distanciamento comunitário. A Inglaterra, por exemplo, criou o Ministério da Solidão, e para ajudar pessoas solitárias. Sempre a Inglaterra foi um país com forte experiência religiosa. Havia cultos, missas, encontros de igrejas, associações eclesiásticas, e isso faz unir pessoas, e isso quebra a solidão. Centros comunitários, atividades em comum, solidariedade, envolvimento em projetos sociais, nos livram da armadilha de uma vida ensimesmada e solitária. Quando nós vamos ficando ensimesmados, nós vamos ficando doentes, irmãos, desequilibrados. E Paulo fala disso. Ele diz: quando você puder, assim que você puder, o mais breve que você puder, venha. Ele não quer ficar só. Paulo também fala nesse texto, e ele está se despedindo, faltam 2 ou 3 meses para ele morrer. Precisamos restaurar nossos relacionamentos quebrados. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Capítulo 4, versículo 11. A relação de Paulo com João Marcos, chamado aqui de Marcos, é conhecida na Bíblia. Na primeira viagem missionária em Atos 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Barnabé e Saulo eram os grandes companheiros de viagem, levaram João Marcos com eles, que por alguma razão não declarada na Bíblia, abandonou o grupo quando estava o grupo em Perge da Panfilha.
E os comentaristas acreditam que eles estavam lidando com o ministério da misericórdia também. Eles estavam evangelizando, mas eles estavam também lidando com problemas de saúde. E por ser ainda muito jovem, Marcos ficou com medo dos desafios. Há um comentarista que chega a dizer que naquela área havia peste bubônica. E Marcos deve ter ficado com medo. Antigamente eu achava que ele estava com saudade da mamãe, ou da namorada, né? Falava isso de uma maneira jocosa, né? Mas Marcos ficou com medo dos desafios e decidiu voltar para casa. Paulo ficou visivelmente desgostoso dessa atitude, e na segunda viagem missionária deles, quando Barnabé disse assim: Paulo, vamos levar João Marcos, ele deve ter falado assim: errar uma vez, tá bom, 2 vezes é burrice, não vou levar. E irmãos, a Bíblia não esconde nada. A Bíblia diz que houve uma discussão tão grande sobre esse assunto, e as discussões nem foram muito fraternas. Olha o que a Bíblia diz, e você então interprete o que eu estou dizendo. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Irmãos, o couro comeu. Maneira bíblica de dizer que não houve jeito. Vamos levar, não vai comigo, vamos levar, de jeito nenhum. E aí foi. E a situação se tornou irreconciliável a ponto de se separarem. E criaram 2 frentes missionárias. Paulo entendia que se alguém falhou uma vez, não dava para fazer mais concessões. Barnabé entendia que uma pessoa podia falhar uma vez e tinha direito a uma segunda chance. Graças e louvores pelos Barnabés da vida. Mas agora o tempo passou, Paulo está vendo a morte de perto, e Paulo diz para Timóteo: traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Pega lá João Marcos, que ele venha também, preciso de João Marcos, ele é útil no ministério. Era necessário tratar aquele assunto, relacionamentos quebrados. Isso nos leva a considerar que se estamos preocupados com o nosso cuidado pessoal, se estamos preocupados com a nossa qualidade de vida, nós temos que aprender a restaurar relacionamentos partidos. Em 4º lugar, Paulo diz que nós também precisamos lidar com feridas. Alexandre o latoeiro, aquele que trabalha com bronze, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. 2 Timóteo 4,14, está aí na sua Bíblia. E nós não sabemos o que aconteceu entre Paulo e Alexandre o latoeiro. Provavelmente houve maledicência. Existem pessoas que são ferinas na sua língua, deixam feridas, causam dores, mal-estar. E o que fazer nessas situações? A única saída é deixar de fato essa situação nas mãos de Deus. É Ele quem vai resolver. E aí olha o que Paulo diz: o Senhor lhe dará a paga. Isso tem a ver com um princípio bíblico que a gente lê lá em Romanos, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz em 12:19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, com D maiúsculo, porque assim está escrito, eu retribuirei, diz o Senhor, com S maiúsculo. Vou despedir quem escreveu isso. Fui eu. Sempre temos a grande tentação de nos explicarmos e de contra-atacarmos. Mas a orientação bíblica é a de deixarmos essa situação nas mãos de Deus. Ele é o nosso advogado, Ele é a nossa defesa. Ele vai fazer o que precisa fazer.
porque a Bíblia também diz que a ira do homem não produz justiça divina. Tiago 1:20. E todas as vezes que queremos resolver as coisas do nosso jeito, o resultado quase sempre é catastrófico. Paulo sofreu muitos danos pelas atitudes de Alexandre o latoeiro, entretanto, entendeu que não era para ele pessoalmente resolver. Deus é quem deveria cuidar dessas coisas. Não era da sua responsabilidade, e a sua tarefa era deixar Deus ser Deus, inclusive naquela situação, e descansar na justiça divina. Segundo aspecto que o apóstolo Paulo está falando, o primeiro está ligado a relacionamento, e ele nos deixa tantas orientações importantes. Agora ele vai falar da saúde. Cuide da sua saúde. Você quer viver bem? Você quer ter uma vida boa? Cuide da sua saúde. Diante da sua realidade, preso numa cadeia, em dias de inverno, com casas sem sistemas de calefação, enfrentando solidão, ele precisava também de alguns cuidados materiais. Olha o que ele diz no versículo 13. Traze a capa que deixei em Troade. Hoje no nosso curso Lidere, o Gustavo Albernaz falou uma coisa muito linda, irmão. Se você faltassem 2, 3 meses para você morrer, você ia pensar em algumas coisas. Ele fala alguma coisa que eu vou falar mais adiante. A primeira coisa que ele fala é: traze a capa. Vai chegar o inverno, vai fazer frio, eu preciso me agasalhar. Paulo estava cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Ele não queria só a presença do seu querido amigo Timóteo, mas queria que ele chegasse antes do inverno. Apressa-te a vir antes do inverno, ele diz no versículo 21. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, irmãos. Tem muito homem aqui que não cuida da saúde. Mulher quase sempre nas CNTP, a mulher vai ao médico periodicamente, nem precisa mandar, mas homem, às vezes a mulher tem que empurrar. Faça alguma greve lá, mas manda o homem ir. Você entendeu? Se não entendeu, fala comigo depois, tá bom? É isso mesmo, para o cara ir ver médico, tá? Muito sofrimento é causado por causa do descuido pessoal. Nos alimentamos mal e ficamos doentes. Temos uma vida sedentária. Nos empaturramos de fritura e refrigerantes. Comemos de forma irregular, sem disciplina, abusamos do nosso corpo. Tem um médico meu que está me ouvindo aqui. O problema é que o corpo tem prazo de validade, o seu corpo tem prazo de validade e precisa de manutenção. O corpo humano é uma belíssima máquina com um funcionamento perfeito e harmônico. Quando somos jovens, nós acreditamos que nada vai nos deter, mas na medida em que nós caminhamos, nós começamos a perceber que as manutenções têm de ser mais periódicas e regulares, e elas precisam acontecer para que o nosso corpo funcione bem. Não podemos fazer de conta que não precisamos de cuidados, não. Pastor, amigo, estava contando que um tio dele sofreu um AVC quando tinha 60 anos e a sua pressão alta estava astronômica e ele se recusava obstinada e tolamente a tomar o seu remédio diário, afirmando que não queria viver a vida inteira dependente de remédio. Resultado: morreu aos 63. Um tempo de lazer, uma caminhada com seus amigos, repouso, tire férias, tenha folga, tire férias. Mais uma coisa, tire férias,
Mais uma coisa, tire férias. Tem gente que tem orgulho que nunca tirou férias. Um tempo de lazer, alimentação balanceada, são algumas das melhores receitas para uma boa saúde. Jane vai pegar no meu pé, estou vendo. Outro detalhe, não se esqueça da capa de inverno. Roupas confortáveis, uma cama limpa e quentinha. Irmãos, é preciso se proteger, é preciso ter conforto, e então cuide bem da sua saúde. Terceiro aspecto de Paulo, cuide da sua mente. Olha o que ele diz no versículo 13, e aí entra o Gustavo Albernaz, não sei se ele está aqui. Traze a capa, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Faltando 3 meses para você morrer, você ia se preocupar com livros? Ele ia dizer, traz a lasanha, traz a picanha, traz churrasco, traz, o que mais? Ia comer todos os doces que ele não pode comer, porque ele era diabético, né? Faltam 3 meses, eu ia cair dentro, irmãos, né? Mas esse homem está nos ensinando, não há dúvida alguma que ele está se referindo a algumas coisas importantes, ele está se referindo aos livros sagrados, eram os textos da palavra do Antigo Testamento que compunham o cânon judaico. Livros eram coisas muito caras naquela época, escritas em pergaminhos ou papiros. E como Paulo era um rabino, que certamente tinha algum poder aquisitivo, ele adquiriu esses preciosos textos e tinha o luxo de ter alguns manuscritos na sua casa, mas agora ele estava preso. E a referência aos pergaminhos provavelmente era o material que ele usaria para escrever as cartas que ele escreveu na prisão. E era um processo longo e demorado escrever os textos naquela época. Era um processo que tinha que ser cuidadoso. Era uma espécie de estilete no couro dos animais. Então nós podemos inferir que o que Paulo está nos pedindo e pedindo para Timóteo trazer, ele queria os livros sagrados para que ele pudesse refletir sobre eles, para alimentar a sua alma como bom judeu. Ele queria os pergaminhos para escrever suas reflexões e suas cartas que nos abençoam até hoje. E enviar às igrejas e aos irmãos, inclusive a nós. Com isso ele ia manter a sua cabeça ocupada. Um dos problemas mais sérios é a mente desocupada. Nós sempre ouvimos aquela frase, mente desocupada é a oficina do diabo. Nos deixa entediados e vazios. Então procure ocupar a sua mente com coisas boas, boa leitura, bons filmes, ouvindo mensagens que prestem. Mas em quarto lugar, Paulo diz uma coisa extraordinária, não perca o foco do seu chamado. E aqui eu acho que temos que parar um pouco e olhar para isso. Paulo estava vivendo dias difíceis, solidão, abandono, frio, amigos partindo, frio chegando, acusações, apostasia de amigos, mas no meio de todas essas coisas, nós vemos como ele nunca perdeu a compreensão de que ele foi chamado por Deus, ele tinha um chamado por Deus, ele tinha um ministério, e aí ele diz assim no versículo 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Se você, pode deixar esse texto aqui com a gente? Se você gosta de sublinhar sua Bíblia, alguma coisa, destaque nesse versículo
a expressão para que, por meu intermédio. Irmãos, essa palavra é importante, porque Paulo está dizendo que no meio de toda essa turbulência que ele está vivendo preso, Paulo entende que todas as coisas que lhe acontecem cumprem o propósito de Deus em permitir que dessa forma a pregação do Evangelho fosse plenamente cumprida e os gentios, os descrentes, os pagãos pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. E Paulo nunca disse, coitadinho de mim, eu sou vítima de um complô. E ele foi vítima de um complô, mas ele nunca teve pasmos de autocomiseração. A situação era aparentemente caótica, mas Deus estava revestindo a sua vida de força, para que a palavra de Deus chegasse aos ouvidos daqueles que precisavam de salvação, e essa palavra chegou aos nossos ouvidos. Essa palavra que nós estamos pregando, chegou aos nossos ouvidos. O foco da sua história, da sua vida, não tinha a ver com ele próprio, mas com a obra de Deus. Deus estava entrelaçando a história, de forma como ele queria desenhá-la, para que Paulo pudesse cumprir os santos propósitos de Deus. Paulo não perdeu o foco de Deus, que tinha o controle de todas as coisas, nem perdeu o foco da razão da sua existência. Ele existia para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E muitas vezes nós ficamos perturbadíssimos com os eventos que nos acontecem, e ficamos, ó céus, ó vida, ó azar. E é uma forma equivocada de vermos a situação. Nós deveríamos olhar para a nossa vida não de uma forma natural. Nós que somos de Jesus devemos olhar para as coisas de uma maneira sobrenatural. Paulo não perdeu o foco, não deixou que, apesar da situação, transformasse a essência da sua vida, porque a essência da sua vida estava em Deus, e os fatos que muitas vezes ele sentia eram secundários. Quinto aspecto, você pode enfrentar toda e qualquer situação. E se há uma frase muito legal na Bíblia, a gente gosta muito da segunda parte da frase. Vou iniciar a frase e você vai completá-la. Posso todas as coisas? Uau, vocês, hein? Conhecem Bíblia pra caramba, hein? Vou dar um diploma para vocês, hein? Mas Paulo está falando isso no seguinte contexto: sei passar necessidade, sei ter abundância. Sei andar de busão e sei andar de carro último tipo. Sei comer arroz sem mistura e sei passar num banquete com tudo de bom. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, o quinto aspecto tem a ver com isso. Isso ele falou lá para os crentes em Filipos, e Paulo é tão coerente que ele está terminando os seus dias, e coerentemente ele fala isso para Timóteo e para nós. Paulo vê em todos os eventos naturais a presença de um Deus sobrenatural, de um Deus previdente, amoroso e santo. Olha o que diz, olha o que ele diz, versículo 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo diz algumas coisas aqui que eu queria que você prestasse atenção. Deus nos assiste, o Senhor me assistiu. Tem um latoeiro aí fazendo escândalo,
Tem um Demas que se apostatou da fé. Vai chegar o inverno, eu não estou equipado, mas o Senhor, no meu primeiro julgamento, ninguém estava lá comigo, ninguém da comunidade estava lá, ninguém da igreja estava lá comigo. Mas o Senhor me assistiu. E Paulo está dizendo o seguinte: se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem um Deus que lhe assiste. Embora os homens nos abandonem, Deus sempre estará ao nosso lado. Nós, com o irmão Jorge aqui falando de missões, o tema, a divisa de missões, ela termina: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estarei convosco todos os dias. O Senhor nos assiste. Você pode passar pela pior das provações, o Senhor nos assiste. Segunda coisa que Paulo está dizendo é que Deus nos fortalece. Versículo 17, olhe para a sua Bíblia. Mas o Senhor me revestiu de forças, diz uma versão. Mas essa versão aqui diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Não, o Senhor me revestiu de forças. Há uma outra versão que diz assim: o Senhor me fortaleceu. Muitas vezes passamos por momentos em que nos sentimos desencorajados. Imagine um homem pregando o Evangelho, sendo fiel a Deus, e ele vai preso por pregar o Evangelho num trama que foi feita contra ele, e ele fica preso. E ele tem que passar ali, naquela situação. E irmãos, aquela prisão hoje no século 21 já é ruim, imagine naquele tempo, irmãos. E ele podia dizer assim: caramba. Mas ele disse: mesmo aqui nessa prisão, passando momentos ruins, o Senhor me revestiu de forças. Muitas vezes nós nos sentimos desencorajados, desanimados com a situação, mas o Senhor nos renova, tem essa capacidade de nos renovar, irmãos. E há uma terceira coisa que Paulo diz aqui: Deus usa as situações, por mais catastróficas que elas sejam, para cumprir o seu propósito. E olha o que ele diz: para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Estava preso, mas a palavra de Deus não estava algemada. Na prisão, Deus estava usando Paulo como seu instrumento precioso. E como é bom a gente perceber isso nos dias maus. Paulo, quarto lugar, ele diz: Deus nos protege também das forças políticas e históricas. Olha o que ele diz: fui libertado da boca do leão. A gente lendo no século 20 aqui, 21 aqui, pensa que ele foi livre da Receita Federal, irmãos. Não tem nada a ver, não. Tem nada a ver com a Receita Federal. Se você não fez a sua declaração de imposto de renda, faça, porque não é esse leão aqui da Receita que ele livrou, não, Paulo, não. Tá? Ele está se referindo ao fato de toda a oposição judaica e toda a fraqueza do sistema romano de leis. Deus lhe deu vitória. Não foram os poderes e os sistemas vitoriosos, mas aquilo que aconteceu a Paulo, a grande vitória foi da obra de Deus, a grande vitória foi de Deus. E você pensa que a vitória de Deus não conta, você quer livrar a sua pele. E Paulo diz: se dane a minha pele, eu quero é que a obra de Deus avance. Eu fiquei preso e o império não pôde me calar, eu fiquei preso, os judeus queriam me matar e eu continuo pregando o Evangelho. Que coisa linda, irmãos. Irmãos, ele fala uma outra coisa que eu queria que você que está de plantão aí prestasse atenção. Olha o que eu vou dizer que Paulo disse para nós: a ação de Satanás não pode nos atingir.
É isso que ele está dizendo aqui. Não estou inventando nada não. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz, versículo 18. Olhe para a sua Bíblia. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará salvo para o seu reino celestial. A versão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Antigamente você via, houve uma época aí, época que se falava de batalha espiritual, lembra-se? O modismo era batalha espiritual. Tinha igreja que começava, o pastor ia para o púlpito e falava assim: tranca a rua, estás amarrado em nome de Jesus, não sei o quê, e falava todas as entidades que ele conhecia, e antes de começar o culto ele fazia uma oração a elas, dizendo que elas estavam amarradas. E o cara começava o culto, em vez de adorando a Deus, adorando o diabo. Irmãos, você conhece o Salmo 23? Conhece? Você recita bem o Salmo 23? Vai chegando um versículo do Salmo 23, em que Deus diz assim: unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Mas antes disso ele diz uma outra coisa. O que ele diz? Preparas uma mesa perante mim. Vocês sabem isso, né? E ficam com medo de Satanás, né? E ficam com medo do diabo, né? Vocês recitam isso todo dia e ficam com medo do diabo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Os inimigos estão lá, estão até perto, mas eles sabem que eu sou honrado pelo meu Deus. Eles sabem que eu sou garantido por Ele. Eles sabem que eles não têm força, não contra mim que sou um fracote, mas contra o meu Deus. E Paulo está dizendo exatamente aqui isso. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Nós não estamos nas mãos das entidades, poderes malignos, mas nas mãos de um Deus vivo e todo-poderoso. Cantamos hoje: El Shaddai, o Deus todo-poderoso, cuida de mim. Você cantou isso hoje. Mas há uma coisa ainda muito melhor. Porque se você está lembrado, quando Jesus chamou os 70... para a casa de paz, foi isso? Eles saindo e entrando nas casas e pregando o evangelho, em Lucas 10, e eles vão em 70 pregando, e quando eles voltam fascinados com o poder do evangelho, e quando eles voltam, eles dizem para Jesus entusiasticamente: Senhor, sobre o teu nome até os demônios se nos submetem. Eles estão contentes porque eles falavam: saia, e os demônios saíam. Mas Jesus vira-se para eles e diz assim: vocês tinham que se alegrar com coisas muito melhores. Se alegrem porque os seus nomes estão escritos no céu. Se alegrem pela vida eterna que vocês têm. Se alegrem porque se vocês são de Jesus, vocês têm um lar garantido na eternidade. Irmãos, o Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Olha que coisa linda que Paulo está dizendo. Está sofrendo, está só, vem a prisão. Um o abandonou, o outro estava falando mal dele. Alguns outros também saíram e foram embora, mas o Senhor me assistiu, Ele cuida de mim. Mas o Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Satanás ou os poderes humanos jamais poderão impedir a obra maravilhosa da cruz, e que essa obra, eles nunca vão fazer com que essa obra seja ineficaz sobre as nossas vidas. Deixa eu falar isso. Deus garante que a obra de Jesus é eficaz para a nossa salvação. Deus tem um projeto para a nossa vida aqui. E Deus quer nos abençoar aqui. Ele quer cuidar de nós aqui.
Mas Deus tem um projeto ainda melhor para nós no seu reino, no reino eterno. E essa obra só se consumará na eternidade, quando na casa do Pai, na nossa morada, nós estivermos lá. Precisamos cuidar sabiamente da nossa vida. Cuide dos seus relacionamentos. Cuide dos seus relacionamentos. Você quer ter uma vida boa? Cuide deles. Cuide do seu corpo. Porque se você vai morrer, mas não morra dando trabalho para os outros, pelo menos, dando menos trabalho. É isso mesmo. Ah, não, eu vou viver e que se dane, aí você fica lá e a gente que fica cuidando de você. É isso. Pessoas queridas vão fazer isso com muito carinho, mas se você ama essas pessoas, trabalhe para que elas não tenham esse trabalho todo. Cuide da sua mente. Não perca o foco do seu chamado. Você foi chamado por Deus para ser um discípulo de Cristo. E conte com a assistência divina. Mas Paulo vai falar ainda de outra coisa mais importante. E eu quero chegar ao final desse texto com a coisa mais importante que eu não disse ainda. Uma coisa que vale a pena refletir, porque ele é central, ela é central na teologia cristã. Olha como é que termina esse texto. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos dizer todos nós juntos? A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o foco central de toda pessoa que ama a Deus, glorificá-lo para sempre. O fim principal do homem redimido, do homem regenerado, do homem que foi comprado pelo sangue de Jesus, pela graça de Cristo, é dar glória a Deus. Deus precisa ser o centro da nossa existência. Muito do nosso sofrimento tem a ver com a nossa capacidade de entender que a glória sempre deve ser dada a Deus. Paulo estava preso, mas a sua alma estava livre, o seu coração tinha uma santa obsessão. Deus precisa ser glorificado em minha vida. E ele conclui essa perícope falando exatamente disso. A ele seja glória pelos séculos dos séculos. E aqui você encontra a centralidade do nosso culto. A nossa razão de viver, fomos chamados para dar glória a Deus. E se você faz tanta coisa aqui nesse culto, e não chegou aqui para dar glória a Deus, ainda não completou o seu culto, porque a razão do seu culto, razão da sua vida, razão de estarmos reunidos aqui, é darmos glória e louvores a Deus. Que Deus nos abençoe.